Alô, boa noite, bem-vindos e bem-vindas a mais um Vitor Convida. Hoje, para mim, para mim é uma ação muito especial, é com muito carinho que eu hoje trago a esta casa um ser maravilhoso, um ser que num momento muito difícil da minha vida ajudou-me e transformou a minha vida. Por isso, hoje eu trago-vos e quero-vos dar-vos a conhecer este grande ser de luz, que é a lindíssima Paula Sentiero. A Paula Sentiero, ela é consteladora, ela é autora, é mãe, é avó e é amante da vida. Olha, a Paula fugiu. Peço desculpa, mas a ligação da Paula caiu. Espera aí. Estava aqui todo empolgado para convidar a Paula, para a Paula entrar, e no momento em que a Paula vai entrar, a ligação da Paula caiu. Paulinha, ela já vai clicar no link. Peço imensa desculpa, mas pronto, para quem ainda não conhece a Paula é consteladora já. Ah, já está aqui de volta, já está aqui de volta, Paulinha. Boa noite, Paula, boa noite. Adoro quando acontecem estas coisas. Adoro, 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 adoro. Boa noite, Paula, como Boa é que tu noite. estás? Bem-vinda. Gratidão profunda, Vitor, pelo convite. Devo admitir que eu e as tecnologias estamos a nos conhecer também. Grata por esta oportunidade, realmente é sempre um prazer estar contigo e abordar o tema que nós vamos abordar realmente sobre as constelações familiares. E tu és uma pessoa que, de facto, tem um lugar muito especial no meu coração pelo nosso reencontro de almas e pelo processo que nós temos partilhado ao longo de alguns anos já também. É verdade. Já acho que já está a fazer uma década que nos conhecemos, não é? Já está, já está, já. Tu ainda eras, É mais um aninho, acho que é mais um usavas. aninho para o ano já faz uma década. Aliás, eu vou partilhar aqui uma coisa muito rapidamente. Desde que eu comecei o Vitor Convida, eu tomei uma consciência muito engraçada, porque eu considero-me uma pessoa extremamente abençoada em ter o privilégio de cruzar tantas pessoas no meu caminho que me conseguiram trazer tanto para a minha vida, preencher tanto a minha vida. Tu és uma delas, claro, por isso é que também estás aqui, não é? Mas tenho tido a oportunidade, todas as pessoas que já vieram aqui foram pessoas que cruzaram o meu caminho em algum período da minha vida e foram pessoas que ficaram e hoje ainda permanecem, apesar de ser há tantos anos, permanecem na minha vida e é uma honra para mim eu conseguir partilhar desta abundância que eu recebi, partilhar com todas as pessoas, não é? Não, realmente, Vita, tu és das poucas pessoas que eu conheço com uma generosidade, um coração e uma partilha tão grande. Não há dúvida que eu sei da tua experiência também, ela é grande, não só como homem, mas como terapeuta. Eu tenho a bênção de conhecer essas duas partes. E é interessante porque, mesmo tu sendo terapeuta, tu tens sempre a oportunidade de, quando tu tens os teus clientes, recomendar o meu trabalho, o que isso é muito raro. Ainda hoje, por acaso, eu falei em ti nesse aspecto. E revela o quanto tu és generoso, verdadeiro e desse coração aberto. Tu acreditas, como eu, que é importante que nenhum cliente é nosso, ele é livre e recomendas para ele ir a outros lugares, não porque nós não sabemos, não porque nós não queremos, acima de tudo, mas sim sabemos que é o melhor para o outro, que haja uma especialidade que seja mais enfocada para ele ou naquele momento que seja mais oportuna. E tu tens essa sabedoria. E eu
Poderia passar aqui essa hora falando de ti dessa forma. Estou fofinho, mas hoje não sou eu a estrela, hoje a estrela és tu, não é? E por isso eu vou começar com a primeira pergunta que eu faço a todos os meus convidados. Quem é a Paula? Oi, Célia. Tenho aqui uma amiga, aluna, ex-aluna, que também se tornou uma grande consteladora. Mas já iremos falar também sobre isso. Exatamente. Então, Paula, queres-nos falar um bocadinho quem tu és? Muito bem, para quem não me conhece, o meu nome é Paula Centeiro, sou consteladora familiar já há cerca de 12, 13 anos, já perdi a conta. Fiz a minha formação no Brasil, onde lá vivi 15 anos. Antes disso, obviamente, com o protocolo de todo este meu dia de hoje foi tendo trabalhado muito, acima de tudo comigo próprio. Conheci as constelações de uma forma muito, como está no meu livro, de uma forma muito desprevenida, foi um choque tremendo para mim. É certo que meses mais tarde tive que me envolver. Logo, eu também compreendo essa reação dos clientes quando eles não conhecem o que são as constelações familiares e são desafiados para uma nova consciência de uma forma impactuante, foi o que me aconteceu. Depois assisti a várias constelações de vários colegas, eu já era terapeuta, no Brasil tinha uma sala onde eu atendia, mas sentia que faltava sempre alguma coisa, sentia que poderia ser mais rápido. Eu tinha uma sala numa clínica onde eram psicólogos, psiquiatras, pedagogos, portanto, dentro da área mais tradicional, e éramos todos colegas e comungávamos da mesma situação. Que havia clientes, pacientes, no caso deles, quando eles falam em pacientes, que estavam sempre repetidamente, passavam os anos e os queixumes continuavam e não havia assim uma luz ao fundo do túnel para que essa pessoa pudesse se desvincular desse apego, não é? E quando conheci as constelações percebi que era uma ferramenta muito intensa, eficaz e rápida. Passei a constelar, depois fiz a minha formação, após participar em algumas constelações e ter-me constelado também várias vezes. Dessa formação também permitiu-me abrir os horizontes onde eu pude ir constelar. Portanto, estive na Argentina, além do Brasil, Uruguai, na Bolívia, no Peru, e desenvolvi também a minha própria técnica. Até que eu vinha a Portugal, mesmo lá vivendo no Brasil, eu vinha a Portugal todos os anos, onde eu ficava um mês, 2 meses, 3 meses, e constelava aqui em Portugal. Portanto, eu não sou só consteladora, desde que eu regressei, eu já constelo aqui em Portugal já há muitos anos. É certo que foi muito difícil eu entrar em Portugal em constelações, porque ainda havia só 2 ou 3 consteladores com nome, que têm hoje um grande renome e que eu tenho muita admiração por eles, porque tiveram a coragem de abrir esse maravilhoso portal das constelações. Entretanto, regressei a Portugal no final de 2015, foram outras portas que se abriram, portanto, para a Europa, onde eu fui constelar. Estive em Madrid, Madrid não, Barcelona, Amsterdão, Paris, Zurique e aqui em Portugal também de norte a sul. Ilhas dos Açores, que foi a Ilha das Flores, São Miguel, da Terceira. Era para ir o ano passado à Madeira, mas acabou por a nossa vida transformou-se. E é uma profissão que eu abracei, portanto, eu constelo todos os finais de semana, quando era permitido presencialmente. Nesta ausência, passo a fazer o mesmo trabalho, mas online. É uma profissão que eu abracei, portanto, não é um hobby, não é um part-time, é de facto a minha profissão e que eu amo. Entretanto, tornei-me formadora já lá no Brasil. E aqui vou entrar agora na 14ª formação. Logo, é algo também muito prazeroso, muito, muito intenso, porque nessas formações nós iniciamos um processo de um grande primeiro
de uma primeira reavaliação pessoal das nossas crenças, do nosso sistema. Portanto, há uma destruturação muito grande, não é só aprender a ser constelador, mas sim reavaliar, destruturar e depois nos readentrar dentro de uma nova consciência. Olha, isso foi mesmo uma jornada mesmo, foi mesmo uma transformação, e para além da bênção que tu tiveste de poderes viajar pelo mundo, não é? E conhecer, e conhecer Sim. mentes fantásticas na área das constelações, e aliás, eu já vou fazer uma pergunta sobre isso, mas antes disso, eu quero fazer uma pergunta um pouco mais pessoal, no sentido, não pessoal da tua vida, mas pessoal das constelações. Não, qualquer pessoa pode fazer uma pesquisa no Google e perceber e ler o que é as constelações familiares. Mas eu quero a tua visão do que é que são as constelações familiares. O que é que são as constelações familiares para ti? Olha, é uma ótima pergunta. Para mim, essa pergunta ela é muito interessante, porquê? Porque ela advém da resposta do meu trajeto também profissional e da minha experiência. Portanto, eu pude investigar de uma forma muito profunda as constelações, com os anos de experiência que eu tenho. Para mim, ela é, até agora, e não pretendo dizer que não há mais nenhuma, porque eu também não pretendo dizer que conheço todas as terapias atuais, não é? Mas, neste momento, é a única terapia que ela, em termos numéricos, eu tenho outras terapias de informação, de terapias alternativas. Ela consegue ter uma intensidade tão grande que é, numa constelação familiar, eu equivale a fazer cerca de 20 outras sessões de terapia. Ela é imediata, ela é incisiva, ela é intensa. Então, para mim, a constelação familiar é, neste momento, ao meu ver, atenção, honrando e respeitando as outras terapias, ao meu ver, uma terapia imediatista. Quando eu entro numa constelação, é óbvio que a personalidade está ali presente e vai falar das suas dores conscientes, não é? É a personalidade com os seus julgamentos, com a sua visão. Mas com essa experiência pude aprender a ouvir a dor atrás do que ela fala, certo? E a dor é gritante, é uma dor do sistema, portanto são várias vozes, não são visíveis, atenção, mas é perceptível esta dor que está aqui gritando, libertem-me, por favor, eu estou cansado. Faz séculos que eu dito a personalidade daquele ser que está ali representando o seu sistema, portanto, quando se fala em representar o sistema, são muitas e vozes, não é? Então, existem dores seculares que perpetuam de geração em geração, e elas têm uma ressonância, essas vozes, que eu aprendi a detectar. Então, nessa aprendizagem, eu consigo perceber rapidamente em que ponto é que eu tenho que ir, sem estar com muitos rodeios, sem buscar em muitas constelações ou outras terapias. Então, aprendi a detectar a dor, ouvir a dor e resgatar essa dor. Eu não conheci isso em nenhuma terapia. Agora, atenção, também tem a ver com a minha experiência profissional, logo pessoal, e com certeza que um terapeuta que se dedica tanto como eu me dedico às constelações familiares poderá ter uma linguagem semelhante e provavelmente com resultados parecidos. Mas tu já me conheces, não é? Então a minha forma é uma forma também dita Peculiar. pouca É peculiar, mas impactante. Atenção. exatamente. Eu já conheço, sou abençoado por já conhecer o teu trabalho já há imensos anos, e vivi na pele exatamente isso que estás a afirmar, não é?
Por isso é que eu disse, quando fiz aqui a tua introdução, e eu já partilhei isto com muitas pessoas, num dos grandes momentos difíceis da minha vida, tu foste a pessoa a quem eu tive a coragem de recorrer, pedir ajuda, não é? Sair da minha zona de conforto e pedir ajuda, e foi mesmo quando mergulhei na dor que a minha vida se transformou. E eu entendo isso, eu sou suspeito nesse sentido porque entendo perfeitamente, e por isso é que eu digo, pode ser peculiar, mas é transformador. É, 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 é algo que para mim me dá muita satisfação. E quando eu entro numa constelação, eu peço, não olhem para o caminho que nós vamos trilhar, mas o resultado que vocês vão obter depois disso. O caminho pode ser um pouco doloroso, essa transformação, esse desenraizamento dessas raízes, que ainda fazem questão de sustentar uma árvore seca, muitas vezes, não é? Onde ela tem, por vezes ela pode dar um fruto numa estação, mas noutra estação já não dá fruto, porque as raízes já não estão sendo alimentadas, já há uma dificuldade que essa árvore encontre o seu fluxo natural, né, até às pontas dos seus galhos. E as constelações são isso mesmo. Eu dei um nome às minhas constelações chamado realinhamento familiar. Porquê? Porque o que eu aprendi, a forma de constelar numa forma tradicional de Bert Hellinger, eu não constelo dessa forma. Respeito e trilho as ordens que ele fala, das 3 ordens que são fundamentais, essas são básicas e eu honro essas ordens, porque são nelas que são sustentadas realmente as constelações. Mas o processo de desenvolvimento, de agir, de chegar até essa dor, eu já trouxe o meu método. Porque quando eu ouço a dor a dizer-me, por favor, liberta-me, e a personalidade diz-me assim, mas eu pago, mas é do meu jeito, porque eu estou habituada a isso, não é? Eu não ouço a personalidade, eu ouço a alma. Então, eu faço questão de dizer naquele momento, se é para vos libertar da vossa dor, é do meu jeito e não do vosso jeito. Se não gostarem, a porta serve de serventia, mas primeiro pagam e depois vão embora. Eu já me apresento de uma forma, numa postura diferente como terapeuta. Porque o terapeuta vai na sua egrégora, né, de imagem que ela transferece para fora, o terapeuta tradicional sim, amor, claro, meu amor, está tudo certo, meu amor. Quando tu Paula, sentires. eu um dia destes tenho que te convidar para vir participar das controvérsias holísticas, porque nas controvérsias holísticas é exatamente isso. É falar daquilo que ninguém fala, é falar dos podres. Pronto. Será uma honra um dia seres uma convidada nas controvérsias holísticas, mas pronto, isso é outra rúbrica, aqui a rúbrica é o Vítor Convida. E sim, isso faz todo o sentido, porque eu compartilho dessa visão, porque se a pessoa quer mesmo verdadeiramente ser ajudada, das duas uma, ou se quer a mãozinha no pelo e quer um amigo, vá beber um café com o amigo. Se quer se cura, o terapeuta não está ali para ser amigo, está ali mesmo para despoltar um processo de cura, e essa cura pode passar por meter os dedos na ferida e puxar ali traumas que a pessoa tenha, mesmo mexer nos traumas que a pessoa não quer enfrentar, simplesmente não quer enfrentar. E isso é fundamental para o processo de cura. Realçar também uma informação importante, Vitor. Não há nenhuma constelação que eu faça que não me toque a mim também. Portanto, eu encontro as dores de todos os meus clientes, ressoa sempre um pouco em mim. E há uma frase que eu para não me recordo quem diz essa mesma frase, que diz, só se é terapeuta quando se é doente. E eu entendo essa frase perfeitamente, traz-me à humildade de entender que eu mesmo com todo este currículo, eu continuo a precisar de cura também. E reconhecer essa verdade traz-te mais compaixão por entendimento pelo outro, em que há ali uma situação de sistema entre o meu sistema e a pessoa que vem até mim,
e os dois sistemas entram em acordo para que haja uma cura em simultâneo. Cada um vai receber a cura que precisa naquele momento, ok? Mas eu nunca deixei de receber uma cura que ressoa em mim em cada constelação. Isto é muito importante frisar. Eu, ainda como consteladora e formadora, tenho alguém que me dá consultas mensalmente. Acaba uma consulta, já marco para o mês seguinte. Se me disseres, Paula, tu precisas, eu conscientemente não sei, mas uma coisa é certa, cada vez que eu chego no mês seguinte, ela arranja sempre qualquer coisa que realmente bate certo. Então, precisarmos uns dos outros, em humildade, em parceria, entendendo que nós, mesmo terapeutas, com todos esses anos de trajeto, de experiência, não nos tornam já seres curados. Isso é a maior Ilusão. arrogância, exatamente, do ser humano. Não é? Todos nós somos seres com sistemas feridos. Todos nós somos oriundos do sistema feridos. E não há uma terapia que cura um sistema por inteiro milenário. Não é? Então, há a necessidade de aceitar que as constelações também são uma terapia, também precisam de vez em quando ser reavaliadas e que a pessoa precisa de ir a qualquer terapia, falando agora das constelações, mesmo sem estar doente. As terapias é bom irem para prevenir a doença, não quando eu estou sufocada e emaranhada por completo. Não há necessidade mais de sofrer tanto como nós sofríamos, não é? Então, é precisamente a mesma coisa, ir ao médico, fazer um check-up para ver como é que nós estamos. Vão fazer uma constelação para ver qual é a vossa situação do vosso sistema. Paula, mas eu estou bem. Vamos averiguar, então. A constelação familiar também tem essa capacidade de fazer um averiguamento. Eu posso ver, numa constelação, o que é que o meu sistema está a pedir naquele momento. Certo? Então, a constelação constela tudo, tudo. Depressões, trabalho, saúde, partilhas, alcoolismo, ou seja, dependências químicas, tendências suicidárias, abortos, exclusões, assassinatos, suicídios, tudo o que eu trago no meu sistema familiar, a constelação tem a capacidade de o que nós chamamos de repor uma ordem, não é? Para acabar com essa projeção contínua dentro do sistema. Porque é que as minhas relações não frutivo? Porque é que elas não prosperam? Porque é que eu não arranjo trabalho? Porque é que eu, como mulher, me sinto triste, vazia? Ou homem, obviamente, não é? Então, todos os temas que me incomodam, que quando eu digo me incomoda é que me fazem mal, que me fazem sentir mal, que não me fazem sentir sorrir para a vida, não é? O que é que se passa? A pessoa até pode não saber, não é? Mas a constelação tem a facilidade de detectar esse emaranhamento que me impede de voar. Falando em voar, eu escrevi um livro, eu estava cá em Portugal em 2015 de férias, acabei por ficar 6 meses, fui convidada a escrever um livro, mas não vou alargar muito sobre o meu livro. É um livro que pela capa, eu adoro esta capa, ele tem um subtítulo que se chama O Voo, não sei se dá para ver, mas pronto, chama-se O Voo, a letra está muito clara. E de facto é precisamente essa linda, esse lindo adjetivo do voo, o nome, né? O voo quer voar, eu quero é voar, eu quero expandir-me, eu quero conhecer mais, eu quero sair desta zona de conforto ou de vitimização, ou de levar para mim o peso dos outros, e às vezes eu digo assim, mas tu és irresponsável, diz-me assim, Paulo, como é que diz que eu não sou responsável, é impossível porque eu cuido da mãe, do pai, do periquito, do marido, dos tios, dos avós. Sim, mas essa é a responsabilidade do outro. A tua responsabilidade contigo. O que é que tu estás a fazer com a tua vida? Obviamente que o tu representa um sistema
que se descuidou com ele, que não viveu e não honrou a vida. Temos aqui, se não viveu e não honrou a vida, temos aqui muitos excluídos no sistema. Okay? Então, é reavaliar as minhas prioridades e trazer para a minha vida a minha corresponsabilidade. Eu atei todos os seres e todas as situações em benefício do meu crescimento individual em pró do meu sistema familiar, porque eu estou ao serviço do meu sistema familiar. Eu encarnei para curar o meu sistema familiar. Então, quando um ser se cura, é o efeito dominó. Todas as peças por detrás movem-se e também se curam. Agora, não é uma cura imediatista. Ela é trabalhada, ela é desenvolvida, mas garanto que na primeira sessão já se nota bastante. Aqui lá está, vou falar um bocadinho por ter vivido a experiência, né, várias vezes. Eu acho que a grande transformação, claro que essa transformação que tu falas acaba por acontecer na nossa vida, mas eu acho que a grande transformação que acontece é mesmo o despertar de consciência, não só na nossa posição perante o nosso sistema familiar, não é? Na hierarquia na familiar que nós temos na nossa árvore, não é? Mas também na consciência do propósito de almas. Exatamente. Acho que essas foi das lições. Acho que essa foi das lições mais bonitas que eu próprio vivenciei e também presenciei, das vezes que também constelei e de ver outras constelações, do despertar de consciência da posição de cada um, do lugar de cada um perante os seus familiares. Principalmente, e aqui vamos falar do aqui e do agora, né? Principalmente em relação aos nossos pais, não é? Principalmente assim. Exatamente. Para mim, lá está a prioridade sempre. Vem da base da laje da nossa casa, que é pai e mãe. Em tudo. Quem chegar para mim na primeira vez diz, Paulo, eu quero constelar a minha relação com o meu marido. Não. Eu vou constelar a tua relação com os teus pais. Mas ela está boa. Não está. Porque se tens alguma dificuldade com o teu marido atual, é porque há algo para resolver com o teu pai ou com a mãe ou ambos. Os pais são o reflexo do meu propósito de alma do emaranhamento do meu sistema familiar. Então, eu escolho uns pais que me dão tudo o que eu preciso, não é tudo o que eu quero. Há uma diferença nessa frase, não é? Porque eu escolhi os meus pais. Logo, se eu escolhi os meus pais, obviamente que eles deram-me tudo o que eu estava a precisar. Não só volta ao crescimento da minha alma, em prol do sistema. Então eu vou escolher um pai carrasco, alcoólico, que bate na mãe, ou que, enfim, todas essas imagens que algum de nós possa ter tido na nossa vida, ou não, mas que é comum a muitas informações e muitos familiares. E o filho ou a filha cresce e vai, a uma certa altura, renegar essa conduta do pai. Vai dizer, o meu pai não foi um pai, um homem como deve ser, foi um pai carrasco que bateu na minha mãe, que batia em mim. Eu estou a dar um exemplo, não é? E esse cliente chega até a mim e diz-me assim, não, essa cliente, não, Paula, meus pais, deixa de estar meus pais, eu não quero falar sobre meus pais são meus pais, eu sou eu. Eu quero é resolver-me com o meu marido. Obviamente, se essa cliente tem uma situação com o seu marido, o pai, dentro da visão da constelação familiar, é uma simbologia, atenção, não existe religião dentro da constelação familiar, mas como nós vivemos num país religioso católico, eu dou esse exemplo. É o pai que leva a filha ao altar, certo? Quando ele entrega para a vida para um novo homem, para ela construir a sua nova família. Portanto, é o pai que liberta e entrega a sua filha ao seu novo marido, para que ela possa dar continuação ao seu sistema. Então, se ela tem alguma lacuna com esse marido, é porque existe algo que está ainda preso ao passado do pai. Sem tirar, sem pôr. O que não quer dizer que nós fazemos uma constelação familiar e que não haja divórcios. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A constelação não altera qualquer
enfim, para quem não acredita em destinos, qualquer movimento que o sistema precisa percorrer e vivenciar. Mas eu posso me separar do meu ex-marido, do meu marido, mas com uma consciência em amor e gratidão, não dois adultos feridos que são as crianças que trazem esses traumas de infância, e é o que nós vemos na maioria das vezes, eles não se entendem e utilizam as crianças e por aí adiante. Portanto, qualquer situação que chega até a mim de tema para constelar, eu remeto sempre à relação filho, pai e mãe dentro do seu núcleo de família, de família de origem, ok? E enquanto esse movimento não estiver reposto na ordem, a ordem é quê? É da hierarquia. Os pais vieram primeiro, eu vim depois, deram tudo o que eu precisava, logo eu só tinha que ser grata, né? Honrar essa hierarquia, agradecer a essa hierarquia por o vento sagrado da minha mãe, em parceria com o meu pai, porque se não há mãe sem pai, nem pai sem mãe, não é? Eu então ocupo o meu lugar dentro do sistema familiar. Portanto, eu incluí-me novamente com tudo o que eles são e honro tudo o que eles são, honrando-me a minha proveniência e quem eu sou. Portanto, obviamente que falando assim parece um bocado incrédulo, mas dentro de um sistema isso funciona muito bem. Tenho aqui uma pergunta aqui de uma pessoa que está aqui, que é o Orlando Reis, que aqui fez uma pergunta: em que campos é que a relação ancestral influencia a vida presente? Em todos os campos. Okay. Em todos os campos. Porquê? Porque se eu tiver, por exemplo, um ancestral que, por algum motivo, tivesse feito um voto de não há abundância. Imagina, antigamente nós tínhamos uma energia muito mais presente franciscana. Despojo-me dos meus bens, porque eu só vou para o céu se eu não tiver dinheiro e se eu for pobre. Não é? Havia essa egrégora. Então ali há um voto de pobreza, de escassez, certo? É quanto basta para alguém hoje, atualmente, não se permitir ser abundante, ou ter dinheiro, ou próspero. Certo? Imagina que houve um ancestral que se suicidou. Eu trago uma memória de não honrar a vida através da minha mãe. Abortos, roubos, exclusões, porque não imagina, por acaso hoje eu tive uma constatação e o tema era esse mesmo, não é? Houve a tia desta minha cliente que foi renegada e rejeitada porque ela, em tempos, ela conheceu um senhor, engravidou desse senhor e esse senhor deixou-a, portanto ela foi mãe solteira. Estamos a falar dos anos 50, 55, não é? Essa tia teve essa filha e nunca foi incluída no sistema. Acontece que esta minha cliente hoje aconteceu precisamente a mesma coisa. Ela teve um filho, através de uma proposta de amor do pai desse filho, e enquanto ela estava grávida, simplesmente o pai sumiu. Até hoje, pouca gente sabe onde ele, supõe-se que ele está no estrangeiro, etc. Portanto, o que é que nós temos aqui? Uma repetição, uma projeção de um sistema de abandono, de exclusão. A diferença que a geração atual, dificilmente os pais hoje excluem, certo? Mas ela carregou muitos anos a vergonha de ter sido mãe solteira. Esta vergonha, por muito que os pais dela não a tivessem excluído, como assim aconteceu com a tia dela, certo? Ela carrega, ou carregou, digamos, uma vergonha de ser mãe solteira. Essa vergonha vinha por fidelidade, que é o termo técnico que nós usamos em constelação, por fidelidade a um ancestral, eu carrego a vossa dor. E se essa fidelidade ela mantém-se, ela vai continuar e projetando-se ao longo de várias encarnações. Portanto, penso que eu respondi à pergunta, porque eu não vejo ninguém aqui, desculpe, eu só vejo o Vítor e não vejo as perguntas, nem vejo, Não, eu vou pondo, vejo eu a vou pondo, pessoas.
eu vou colocando e se aparecer, eu vou sempre colocando aqui os textos. Outro tema que é muito recorrente, nós quando vamos ao médico pela primeira vez, a primeira coisa que o médico nos faz é: tem alguém na vossa família de cânceres, diabetes? Fazem aquelas meia dúzia de perguntas se já há na nossa família essas tendências de doenças. E isso porquê? Porque eles sabem que está no DNA a projeção. É mais fácil, quem já tivesse um câncer, por exemplo, de mama, é mais fácil a filha e ou a neta que chega também dar essa continuação. Então, os sistemas é precisamente a mesma situação. Há famílias que têm a mesma predisposição e que vêm sucessivamente. Portanto, estamos a falar de ancestrais. E há famílias que nunca tiveram cânceres, mas têm outras projeções, certo? E é precisamente a mesma situação. Portanto, os nossos ancestrais têm sim, ou eu tenho, não são os nossos ancestrais, eu trago as memórias dos meus ancestrais para transformar em amor, portanto, curar. Aqui a Fátima Silva, ela escreveu aqui, basicamente, a resposta é que tu já deste, é a resposta também aqui à questão da Fátima, e principalmente da forma como terminaste agora, é a questão do amor, está mesmo aí, a resposta também está mesmo aí. E quando não conseguimos viver após o desaparecimento dos pais, ficar sem objetivo de vida, sem vontade de viver, a resposta está Querida mesmo aí. Fátima, mas é outra resposta. É outra resposta, mas é uma pergunta muito importante e muito séria, muito comum. Os pais dão a vida aos filhos para que os filhos honrem a vida que os pais lhe deram. Portanto, os filhos alimentam-se dos pais. Os pais são como se fosse um farol quando o barco está perdido em alto mar. E vamos imaginar que o barco são os filhos. Então tem aquele farol dos pais para sempre encaminhar para a vida, ou um porto seguro. Quando os pais desaparecem e quando os filhos desaparecem por outra, desencarnam, morrem, quando os filhos não aceitam a partida dos pais, nós temos um problema seríssimo, gente, é grave. Porque os filhos estão a cortar um fluxo natural da vida. Os pais morrem para deixar lugar aos seus filhos e assim as gerações sucessivas. Portanto, quando os filhos não aceitem que os pais tenham partido primeiro para dar a sucessão aos filhos, não é primeiro, perdão, quando os filhos não aceitam, assim é que é, quando os filhos não aceitam, e que eles dizem internamente: eu, por amor a vocês, antes queria ser eu a partir que vocês. Se eu pudesse dar a minha vida por vocês, eu teria dado. Temos aqui um fluxo cortado, temos aqui um sistema que está muito adoentado. Então, é muito grave, Vítor, esta situação, quando o filho não aceita a partir dos pais. Nas constelações, É assim que depois que nós filhos começamos a carregar os fardos dos nossos pais. E não nos abrimos para a vida futura. Portanto, não há marido que preencha esse vazio, não há filhos, entra a depressão, entra os pensamentos obscuros, certo? Quando os meus pais morreram, eu disse: eu também morri, sou um vegetal, eu vivo por viver, porque nada mais faz sentido sem a presença dos meus pais. Portanto, isso é tóxico, isso é muito grave, porque os pais dão a vida aos filhos para que os filhos se libertem para a vida, honrem a vida que eles lhe deram e vivem a vida para que seja transmitida depois aos seus descendentes. Quando o filho corta esse fluxo, esse sistema precisa urgentemente de ajuda. É bonito, é bonito. E era uma das coisas, uma das perguntas, antes de responder aqui à pergunta da Vanessa, porque já tenho aqui outra pergunta, mas eu quero fazer aqui outra pergunta. Tu já falaste aqui algumas transformações que tu já viste, não é? Inclusive as constelações também transformaram a tua vida, porque felizmente eu já li o teu livro, que eu também tenho o livro da Paula, e felizmente tenho o privilégio de ter um livro autografado pela Paula. Recomendo, é uma leitura que eu recomendo. É uma leitura, é um livro que se lê em pouco tempo. É uma leitura, leitura fácil e também de fácil de compreensão.
Por isso é um livro que eu recomendo. Quem quer aprender um pouco mais sobre constelações e também conhecer um pouco mais a Paula, é um livro que eu recomendo vivamente. Mas assim, a nível de transformações, qual é que tu achas que foi assim, claro que nunca respondo às pessoas, não é? Mas a maior transformação que tu viste nas constelações, da tua vida de consteladora, qual foi assim a maior transformação que tu presenciaste? Ó Vítor, foram dezenas, centenas, eu tenho a benção realmente de participar nessas transformações, todas elas, nomeadamente, por exemplo, um exemplo que, da menina que eu não me recordo, desse dos pais, portanto, é muito prazeroso ver que aquele peso desses filhos que deixaram de viver acaba por ela depois, acaba uma constatação. Paula, agora sim, eu libertei-me desta fidelidade, deste peso, eu posso viver. Isto para mim é fantástico. Pessoas que estavam também com dependências químicas, atenção, acontece, pessoas que foram molestadas de várias formas, e conseguiram reavaliar o seu passado com o novo olhar. Para mim também é muito prazeroso quando se vê ali o grau de dor que um sistema carrega por abusos de todas as formas, e a pessoa olhar para o seu pseudo anjo de luz, porque ele naquela altura vê como o agressor, não é? E depois a vê como um anjo de luz, em que missão ambos resgataram essa projeção contínua. Portanto, eu tenho muitas experiências, Vítor, nós teríamos aqui um dia inteiro para citar as experiências. É raro eu fazer uma constelação ou dar uma constelação online, é muito raro, e não ter o feedback. Normalmente são 48 horas, 72 horas depois, isso fala, realmente mudou completamente a minha visão, a minha forma de estar, obrigatoriamente vai aos poucos mudando de vida. Portanto, tu não transformas a tua vida em 72 horas, mas tu transformas um olhar imediatista quase sobre a situação, que até então tu tinhas um olhar de crenças e de julgamentos, enfim, por aí adiante, que te impedia de libertar dessas barreiras, certo? As pessoas que, na maioria das vezes, estão numa situação de vitimização, em que elas acham que o externo é tudo culpado, o marido é que é o meu culpado, os meus pais é que são culpados, o meu empregador é que é culpado, os meus colegas de trabalho não me entendem, que é vítima, o bonzinho, o coitadinho, o cobrador e por aí adiante. Então, tirá-los dessa posição em que eles estão ali fechados, numa egrégora de crença, obviamente, e trazê-los para uma nova consciência. E é muito interessante, porque eu não estou a falar na individualidade, eu estou a falar da consciência individual, sempre ao serviço do sistema. Portanto, se essa pessoa traz essa necessidade, esse emaranhamento, essa dor, ele traz em nome de muitos. Não é? Então, quando ele procura ajuda, é um sistema que está à procura de ajuda, que está cansado de viver nessa situação que o aprisiona. Logo, eu poderia-te dar centenas, para não dizer milhares de exemplos, Vítor, porque quase todas elas, não digo que todas elas tivessem sido um sucesso, mas se não foi no imediato, eu tenho certeza que mais tarde a semente ficou lá e com certeza que vai florescer, não tenho dúvida nenhuma. Portanto, tenho muitos casos que transformaram de uma forma quase 180 graus a visão sobre a situação. O que é fantástico nas constelações é que ela dá-te um olhar, daí eu fazer isso nas minhas formações, é um novo olhar que é, não há julgamento. E isso é que eu vejo a dificuldade dos meus alunos nos primeiros 6 meses a desbravar essa imagem do não julgamento, porque a tendência é o julgamento, não é? A tendência foram milhares de anos o nosso sistema a ter que fazer para que o outro gostasse e que nós fôssemos aceitos nas igrejas, que nós fôssemos aceitos nas nossas tribos com as regras deles. Portanto, era importante estarmos sempre em atento, em alerta, o que é que o outro pensa de mim. Então, se eu tivesse um comportamento errado, o que é que eu fazia? Eu ia logo, aquele dedo, não é? Eu ia logo julgar o outro para tapar os meus. E isso é inconsciente e já é tão natural para muitas pessoas. E não se pode julgar uma pessoa que também julga, certo? Logo, há essa consciência do constelador que é um não julgamento, é respeitar que duas almas
encontraram-se para cumprir um propósito de almas em prol de dois sistemas individuais. Então, olhar para um ex-marido que me maltratou, ou seja, quem for, que me fez chorar, que não me deu o que eu queria, do jeito que eu queria e como eu gostava, mas deu-me tudo o que eu precisava, e olhar para ele com esse sorriso de gratidão, eu tenho milhares deles, Vitor, centenas, para não dizer milhares. É extremamente, acho que é dos melhores sentimentos, até mesmo, claro que é assim, não vamos ser sinceros, claro que receber o dinheiro é bom, mas acho que das sensações ainda mais prazerosas é mesmo sentir que nós ao fazermos o nosso trabalho, porque para nós é tão banal, é tão é mais, ok, é mais com tão pouco para nós, a nossa visão, não é? Com tão pouco nós conseguimos transformar a vida de outra pessoa. Acho que é das sensações mais prazerosas que existe na. Isso é uma É benção, indescritível. na nossa É vida, não é? indescritível, é Eu, indescritível. eu, eu sou muito abençoada, Rita. Tenho uma profissão que eu amo, e eu vou trabalhar em alegria. E a consequência vem dessa alegria. Eu vejo muitos espaços holísticos a abrir e a fechar. E eu vi muitos ao longo da minha trilha, da minha carreira. E eu quase que eu posso dizer quando é que um espaço vai prosperar e vai vincar e quando o outro vai fechar. Quando um espaço vai abrir porque se ganha dinheiro, ele não, na maioria das vezes ele não sustenta. Mas quando o espaço abre e diz, eu quero proporcionar um bem-estar a quem vier, com as terapias necessárias e com terapeutas de bom agrado, e vai fluir. Então, esta consciência, este espaço abre, assim como os terapeutas, não é? Assim como os terapeutas. E eu vejo muitos terapeutas atualmente a iniciarem que é, eu não tenho dinheiro, estou desempregado, então vou para as terapias porque ganho-se dinheiro. Então, quando se fala em amor, quando se fala eu não vou dizer curar, porque ninguém cura ninguém, primeiro ponto, certo? Eu acredito que quando nós estamos numa postura dessa transformação e de tocar a alma, as dores do outro, é preciso ser a alma em primeiro ponto. É? E segundo ponto, é ir com muito amor e muita alegria, muita bênção, muita gratidão por essa oportunidade, porque o outro permitiu que eu tocasse o mais sagrado e consagrado dele. Não é? Então, cada vez que eu pegava no meu carro, passado, que vai chegar agora no futuro muito breve, para ir constelar, assim como online, e quando essa pessoa tem esse contato comigo, eu pego no meu, aliás, eu pego no meu carro e digo, oba, é a criança que vai, oba, hoje vai ser formidável. Obrigada, meu pai, eu vou trabalhar. Ou seja, eu vou curtir, eu vou brincar, eu vou divertir-me. Quando eu chego no fim do dia, o espaço tem o seu envelope para dar, fazer as contas, eu nunca conto o dinheiro, Vitor. Eu nunca conto o dinheiro. Eu até, quem já me conhece diz, olha, se tiver a mais, não estejam à espera que eu vos telefone a dizer que tem a mais. Se tiver a menos, vocês nunca vão receber um telefonema meu. Há um despojo, há uma confiança, porque eu quase que o que eu vou dizer não é demagogia, mas é sagrado e consagrado. Eu quase que eu pagaria para lá estar. Porque é tão bom, tão bom, tão bom, que é um mundo maravilhoso. Então, sim, eu concordo contigo, Vítor. Nós temos uma profissão em que podemos ver a transformação do outro, não é? Assistir, participar, partilhar dessa transformação é uma bênção. Nós somos quase os parteiros, não é? É uma boa analogia, sim, é uma boa analogia. Olha, aqui a Vanessa tinha perguntado: quando estamos sempre com medo de ser enganados, roubados, que nos passem a perna, de onde pode vir esta situação? Ela pode ter várias origens, só o campo é que vai demonstrar a verdadeira origem. Portanto, não é uma pergunta que eu possa responder e que seja taxativa e essa será a resposta. Agora, ela pode vir de um sistema que já foi lesado e traz essa memória, e a Vanessa sente isso. Pode vir de um sistema que lesou, né? E traz uma consciência pesada. Então,
Antes que me roubem como eu roubei, eu prefiro estar atenta. Mas também pode ser, já me roubaram tanto que eu agora tenho receio, ok? Ou então pode vir de uma avareza ou de um medo de não ter dinheiro, certo? De uma pobreza tremenda no sistema que agora eu não quero que me falte nada e eu vou cuidar e vou guardar porque pode-me faltar. No Brasil, eu vivia em Fortaleza e lá há muitos assaltos. E eu, graças a Deus, não sei o que é um assalto, não é? Não sei. Mas também existe uma frase na espiritualidade que diz: quanto mais tu tens medo de ser assaltado, mais depressa tu és roubado e assaltado, porque tu vais atrair isso para a tua vida. A tua frequência interna vai atrair as tuas relações externas, certo? E posso dizer que eu nunca tive medo de ser assaltada. Obviamente que eu não ia me despojar com ouro nos dedos, nos brincos e etc. Eu não ia com isso para também não provocar. Agora, Vanessa, só uma constatação é que pode realmente verificar a origem desse teu medo sem eu te dar agora uma resposta tão linear, ok? Compreendes a minha resposta, querida? Espero que sim, mas não posso responder melhor que isso, porque será-te dar uma indicação que não será de todo verdadeira. O que eu te dou são suposições. Só numa constatação é que nós podemos, de facto, averiguar e verificar. Duas perguntinhas rápidas que é para entrarmos aqui na reta final, aqui responder só estas duas perguntinhas que temos aqui pendentes. Como é que se processam as situações kármicas em termos de transmutação ou perdão kármico? Pergunta o Orlando. Como se processam as situações kármicas em termos de transmutação ou perdão kármico? É precisamente o que uma constelação faz. É perceber que o outro que chegou na nossa vida, ou nesta encarnação, ou em encarnações passadas, o karma nada mais é o quê? É quando eu não entro no amor e na gratidão. Então eu ainda fico na vingança, na raiva e vou atrair. Tu fizeste mal esta encarnação, eu vou-te fazer mal e por aí vai essa roda kármica, certo? Esta encarnação é-nos permitido, através das constelações, de facto, olhar para a situação com um novo olhar, certo? Sim, é que há frases que é: sinto muito se eu projetei as minhas expectativas em ti, sinto muito se eu também te magoei, porque a gente magoa sempre, de uma forma ou de outra nós magoamos sempre, não é? Agora eu posso olhar para ti em amor e aceitando-te em amor e percebendo, enfim, há várias frases, e percebendo que entre nós nada mais havia que uma missão. E essa missão finde entre nós em amor e gratidão. Liberto-me e liberto-te por tudo que me deste como ensinamento, até o pseudo carrasco, ok? Então, essa pseudo-vítima, eu digo pseudo porque é para quem nos esteja a ver, compreenda, vão se atrair para cessar esse círculo kármico e não haver mais necessidade de que a pessoa desencarne com um sentimento de raiva sobre o outro. Porque é a raiva, é o apego, é o ódio, é o orgulho, é o ego que nos traz essa energia pesada. Respondi à tua pergunta, Orlando? Espero que sim. Bom, daqui a última pergunta, mas antes só de responder esta pergunta que a Vanessa depois respondeu à tua questão, diz que, pronto, infelizmente teve daquelas surpresas que diz que foi roubada várias vezes, da última vez foram 10 mil euros. Pois aqui há mesmo, aqui sugiro, Vanessa, sugiro que vás constelar com o Paulo. Sugiro mesmo que vás constelar. Vanessa, eu agradeço, Vitor. Atenção, quando eu digo isso, não é para angariar clientes, é ser o mais honesta contigo, certo? Não te posso dizer, é porque já roubaram, porque tu já roubaste, ou porque o teu sistema não roubou, ou porque há algo que sai do teu bolso, certo? Então temos que ver a origem dessa situação. A Paula de mim diz, é o estar ao serviço que gera abundância. Paula, o que é para ti estar ao serviço? Primeiro ponto. Eu tenho uma ideia sobre as manipulações pseudo-espirituais, egós espirituais. Eu tenho uma ideia sobre isso. Portanto, há muita gente que anda a viajar na maionese para fugir das suas dores internas. E olha que eu já estive em várias áreas esotéricas ou espirituais. Portanto, o que é estar ao serviço? É fugir de mim próprio e criar uma bola de redoma
dos nossos anjos, dos nossos arcanjos, ou realmente eu estou ao serviço? Para mim, eu vou dizer o que é que eu denominei como estar ao serviço. Paulo Domingos, não sei se a gente se conhece, mas vamos nos conhecer. Posso, Vitor? Eu quero que se foda tudo isso. Eu quero é brincar, eu quero é viver. Eu como carne, eu fumo, eu bebo um gin tónico e eu fodo. Portanto, eu estou ao serviço. E sou uma mulher muito abundante. Então, estar ao serviço não é obrigatoriamente ter, eu não digo que sejas, tu estejas não agir pelo ego. Hás de me dizer qual é o ser humano que não tem ego, coitado. Falta-lhe qualquer coisa. Na matriz do ser humano existe ego, prepotência, arrogância, raiva, inveja, fuga, medo, limitações. Eu ainda tenho o meu ego, eu ainda tenho a minha prepotência, eu ainda tenho a minha arrogância, mas também tenho a minha luz. A diferença é que eu sei qual é a minha sombra e não fujo dela. Trabalho, trabalho e trabalho. Eu dedico mais tempo à minha sombra, trabalhar a minha sombra. A minha luz não precisa do meu tempo. A minha sombra precisa da minha dedicação, do meu tempo e do meu trabalho. Então, essa é a minha missão aqui, porque o meu sistema ainda está doente pelos egos, pelas arrogâncias, pelas prepotências, e é essa energia que eu dedico o meu tempo. Porque é a minha sombra que me leva para a luz, não é a luz que me leva para a sombra. E eu estou aqui como ser humano trabalhando a minha sombra. Vitor? Só que responder, vou eu agora responder aqui uma pergunta que a Vanessa colocou. Como é que posso contatar a Paula? No final eu vou deixar o link da página da Paula e também vou deixar um link para vocês se quiserem adquirir o livro da Paula, também. Não é diretamente, isto aqui não é, é assim, quem tiver interesse, isto é diretamente do site de uma livraria. Eu fiz uma pesquisa e foi logo a primeira que apareceu e eu depois vou partilhar com vocês, se vocês eventualmente tiverem interesse em adquirir depois o livro da Paula. Também ponho o link da página da Paula para vocês conhecerem a Paula. Porque agora quero fazer-me agora aqui uma perguntinha muito, que é muito direta aqui para a Paula, que é quais os benefícios de estudar as constelações familiares? Porque isto tem um propósito e vocês já vão perceber o porquê desta pergunta. O estudar a constelação familiar, eu penso que já tinha dado uma pincelada na nossa primeira abordagem. É necessário, é importante e é quase urgente nós reavaliarmos o ser que nós temos sido até hoje. Será que o ser que eu tenho sido até hoje tem sido verdadeiro consigo próprio? Portanto, estudar as constelações é estudar o meu eu maior, o meu propósito encarnatório através do meu sistema. É mergulhar em mim e destruturar tudo. Mas quando eu digo tudo, é tudo. É destruturar de cima a baixo. Então, eu tenho o cuidado de fazer isso muito bem nas minhas aulas, ok? Os meus alunos, na primeira abordagem, disse, Paula, será que eu vou conseguir? Nunca nenhum aluno meu ficou para trás. E sempre consegui atingir os meus objetivos, mesmo quando alguém mostra a sua resistência. Quando eu passo o meu certificado, Vitor, não é o certificado para ser constador só porque é bonito para o seu ego ser constador. O ser constador é o to be, lá está, é o ser, um S, um E e um R. E o ser constador tem que haver uma postura diferente de comigo, para comigo e obrigatoriamente isso leva-me para com o outro. Portanto, não é só estudar, é praticar durante essas minhas formações durante 10 meses. Eu ensino muito sobre a prática. De manhã a parte teórica e à tarde a parte prática. Eu ensino muito sobre a prática. Eu recomendo, eu tornei-me um ser diferente, muito diferente.
do que eu era. Eu também queixava-me muito, aliás está no meu livro, eu achava que ninguém me compreendia, enfim, eu achava que era o terapeuta já ascensionado, porque eu já tinha 50 mil cursos, enfim, é um exagero, que não é verdade obviamente, mas eu já tinha, como deves calcular no Brasil, há um leque de oportunidades e de formações, eu achava que já tinha ascensionado, lá está, viajando na maionese enfim, do canal maravilhoso divino do Eu Sou, quando na verdade era no meu ego e na minha fuga, não é? Então a constelação, ela traz o fenómeno, o aprendizagem da constelação, ela traz um fenómeno maravilhoso, que é o alinhamento entre o céu e a terra. Não é só um ou outro, de vez em quando é um, de vez em quando é outro. É as duas ressonâncias em parceria, em amor e de mão dadas. É? E isto dói, Vítor. Dói. Não é fácil. Não é fácil. Temos 10 meses, é uma tria maravilhosa, mas não, até hoje, não é? Portanto, eu faço as minhas lives, os meus alunos entram, como já entraram aí dois, pelo menos que já vi, não há ninguém que possa dizer, Paula, o que me disse que iria acontecer, não aconteceu. Então vale a pena, a pessoa torna-se um ser humano completamente diferente, mas não há como não ser, completamente diferente. Ele vive em verdade, não numa fachada, não numas máscaras, nem nos véus. Não é? Porque inconscientemente, eu não posso parecer, eu não posso dizer uma asneira porque isso parece mal. Não, tu vives em verdade. Apetece dizer, eu digo. Apetece meditar, eu medito. Não é em fuga, eu sinto vontade. É um sentimento genuíno, puro e verdadeiro, porque tu és capaz a seguir de desdançar. E não, eu não posso ir dançar porque atraio umas energias erradas. Portanto, tu vives em verdade. É uma experiência quase única, centenária. É centenária. O ser humano, por muito que ele tentasse durante séculos viver em verdade, ele não conseguia. Ele era oprimido, ele era condicionado, ele era chantageado, ele era morto, ele não podia expressar. E hoje, antigamente, até os nossos pais, eles trabalhavam o ter, tinham que ter dinheiro para sobreviver aos seus 10 filhos, tinham que ter dinheiro por conta da política era o ter, tinham que casar, tinham que ter filhos, 10 filhos, porque havia muitas doenças e morriam meia dúzia deles. Portanto, eles tinham que ter, era o ter. Hoje, nesta geração, é o ser. Mas o ser é novo. Não é, eu sou luz. Está bem, mas eu já sei, sou luz. Não é? Eu sou quem? Como ser humano. O que é que eu venho aqui fazer? Esse é o estudo da constelação. Paula, antes de fazer aqui as duas perguntas finais, aliás, são três perguntas que eu tenho que fazer, mesmo para terminarmos aqui. Que mensagem é que tu tens para as pessoas neste momento, a nível da pandemia? Que mensagem é que tu gostavas de transmitir às pessoas para transformarem as suas vidas através das constelações? Existe algo que é inevitável. Nós estamos perante uma grande transformação humanitária planetária. Ponto. Isso é facto. Mas nós escolhemos encarnar neste momento. Portanto, sair da vitimização mais uma vez. Acolher em gratidão. Eu vou vivenciar uma grande transformação planetária que nunca se viu até então. Aliás, viu-se, mas longe do ser humano, certo? Então, não vibrar no medo. Acima de tudo, não vibra no medo, porque são memórias que estão muito presentes neste momento. Há essa sombra, essas dores, elas estão muito presentes. Porquê? Karmicamente, elas vêm sendo pedidas há séculos para serem transmutadas e nós não conseguimos por vários fatores. Então, neste momento, essa nossa dor, os nossos medos estão muito latentes, como a nossa luz também. Portanto, não há uma sem a outra e caminham em paralelo. É muito difícil responder essa pergunta porque existem pessoas que já perderam o seu emprego e dizer, olha, aceitem, não é fácil. Não se diz isso assim de uma certa forma tão
tão gratuitamente aceitem. Não, é difícil. Eu compreendo que haja percas neste momento, eu compreendo que não haja possibilidade de sustentar as vontades, nomeadamente os homens, que são os provedores, que não conseguem dar face às suas necessidades para as suas famílias. O que eu recomendo é que nós hoje sejamos mais que nunca fraternos. Não é ter pena, não é ter pena, fraternos. Fraternos, nós temos que nos unir, nós temos que nos dar as mãos, nós não temos que ter vergonha de dizer, olha, Paula ou Vítor ou seja quem for, eu não tenho comida para os meus filhos porque aconteceu esta situação e nós vamos fazer uma corrente humana. Nós temos que agora sair do nosso umbigo individual e nos unirmos. Nós somos irmãos. Se alguém está mal, eu também estou mal. Não, eu não posso voar sozinha. Quanto mais somos, maior é o nosso voo. Então vamos nos unir. Acreditem que há pessoas boas sem medo, como diz Vanessa, sem medo de roubar. Não é? Então é trazer mais que nunca a fraternidade. É ter fé que o outro está ali para me ajudar sem pena, sem me rebaixar, sem me usar para ele se levantar. Quando se fala em ego, em arrogância, neste momento está tudo posto à prova. Então, quem não estiver nas suas capacidades financeiras, aprendem em humildade. Portanto, talvez vocês venham trabalhar essa humildade dentro desse nada. Eu digo talvez, atenção, é muito importante, talvez o vosso sistema venha trabalhar a humildade e pedir ajuda. Quem está na sua casa e tem o seu teletrabalho e recebe a mesma, mas tem as suas dores porque não consegue viajar, e está ali com uma família, com filhos, etc., que se sente oprimido. O que é que eu recomendo? Que é o que eu encontro também com frequência. O que é que eu recomendo? Olha, como não existe nada por acaso, não é? Então, se eu estou em casa, confinada com a família, e já estou farto de ouvir barulho, não é? Eu talvez estivesse fugindo da minha casa, não é? Eu tivesse ouvido muito barulho externo, a minha mente estava ouvindo muito externo, só estava a dar voz e ouvidos ao externo, e agora, como eu estou cansada de ter ouvido o externo, estou mais cansada agora porque cheguei a um limite e não tenho paciência para ouvir o meu interno. O interno também é a família, o interno também é a casa. Então, talvez ali o sistema esteja a pedir serenidade e dedicação a ouvir a minha família, que talvez, eu parece dizer talvez, não estou a assegurar que assim que assim seja, que talvez eu não possa nunca ter dado ouvidos. Quanto à minha pessoa individual, é aceitar que eu estou, gente, há uma frase maravilhosa, eu estou no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas e no momento certo. Essas 4 frases, que vêm de Crayon, não é? Não sei se conhecem Crayon, essas 4 frases, elas valem por tudo. Então, quando eu aceito, não é submissão. Quando eu aceito, é entrega, é aceitação, é resiliência. E Muito talvez bem, eu tenha Paula. uma coisa a aprender. Sim? Neste momento todos nós temos muito a aprender, e concordo plenamente contigo, cada vez temos que estar mais unidos e é olhar mesmo para a dor no outro. Passou a altura do mimimi e passou a altura da ação. Exatamente. Temos que Não é falar de mexer. uns, é agir perante Não. todos. Basicamente nós estamos parar de falar de florzinhas e anjinhos a tocar harpas e agir, mas é agir, porque esses anjos a tocar harpas somos nós, quando tocamos a vida de alguém, conseguimos transformar essa vida de alguém. Paula, tu muito brevemente vais iniciar uma nova formação de constelações familiares. Eu gostava que nos dissesses, apesar de já se terem exposto aqui nos comentários, quando é que vão ser as próximas datas? Queres nos dar as próximas datas das formações? Susana, eu já tinha as datas todas no meu evento, do curso, da formação toda, respondendo à pergunta da Susana. Portanto, se fores à minha página, nos meus eventos, já estão lá as datas todas. Portanto, Vítor, grata por essa oportunidade. Portanto, eu vou iniciar em Odivelas, no dia 17 de Abril.
e em Coimbra 10 de abril. Agora atenção, e em Braga em junho. Atenção, eu vou referir essas duas datas. Como o primeiro módulo é só teoria, uma vez que nós vamos apresentar-nos, vamos falar do que são as constelações, a sua origem, o seu desenvolvimento. Se não nos for permitido ainda, nessa altura, deslocar-nos entre concelhos, eu permito-me dar essa primeira formação pelo Teams, portanto, online. A segunda formação, já tem datas, que agora, por acaso, não tenho aqui as datas, só tenho aqui a primeira de início. A segunda data, que será em abril, maio, que é todos os meses, já será presencial. Portanto, a primeira vai iniciar em 17 de abril, Odivelas. Segunda, Coimbra, 10 de abril. Em Braga, em junho. Como o espaço fechou e agora vai reabrir com uma nova gerência, ainda não há uma data marcada, mas já sei que vou iniciar em junho. Vou também iniciar as minhas constelações familiares, portanto, em Odivelas no dia 16, portanto será no sábado, e em Coimbra no dia 10. Orlando, este é para ti. Está aqui o Orlando a dizer que quer fazer uma sessão. Ok, Orlando, já sabes. Muito agora. Bem. Depois falamos, obrigada, Vitor. Há algo também que eu queria acrescentar nas formações, são durante 10 meses, 10 modos, um dia por mês, certo? Eu abro um grupo do WhatsApp com a turma toda, portanto, eu faço acompanhamento para tirar dúvidas durante esse mês. Não é, acaba por ser uma formação presencial e uma formação também acompanhada, não deixo ninguém na mão. Serão durante 10 meses, portanto, haverá o certificado depois emitido no fim. Ok? E tenho as constelações também online. Quem não pudesse deslocar por qualquer razão, portanto, também estou a fazer essas terapias maravilhosas, por sinal. Aliás, eu acabei uma agora, antes de entrar às 9h30, foi assim muito rápido, foi assim muito rápido para entrar no live. Muito bem. Olá, mesmo para terminarmos, já coloquei aqui os teus links, mas como é que as pessoas te podem encontrar? Ora, pode-me encontrar pelo meu número de telemóvel, pelo WhatsApp ou pelo Facebook. A Vítor, seria importante colocar o Paula Sentieiro, porque... Sim, és a Paula Consteladora e também queres também que venha o Paula Sentieiro? Eu tenho mais contacto pela Paula Sentieiro que Paula Consteladora, ok? Porquê? Porque é a página inicial que depois nos permite abrir as páginas profissionais. E a minha página pessoal está sempre aberta. A outra eu tenho que abrir, porque agora temos uma coisa que não conseguimos ler mensagens, portanto será nesta página de Paula Santos, que foi iniciada em 2009, que depois eu mudei para Paula Sentieiro. Portanto, é Paula Sentieiro, na verdade, o link é esse mesmo. Ou pelo meu número de telemóvel que está dentro também na minha página central, portanto, de Paula Sentieiro. E é isso, encontro-me disponível, continuo a responder as perguntas, posso não responder de imediato, mas respondendo, nunca deixo ninguém sem resposta, e são bem-vindos para presenciar alguma sessão ou participar. Atenção, outra coisa que é preciso sublinhar, não são obrigados a constelar, podem vir só participar, certo? Vocês podem vir, olha, não sei o que é, e vou só ver. Não é só 10 euros para participar, portanto é uma coisa muito, é simbólica. É para ajudar no papel higiênico e na luz. É algo simbólico. E vocês participam, veem como é que funciona. Portanto, é importante que a pessoa vá e se sinta disponível a qualquer situação que seja. Não obrigada a nada. Aliás, é um dos respeitos que eu tenho com os meus clientes. Façam. Às vezes dizem, Paula, quando é que eu marco para a próxima? Agora não marques. Vais vivenciando o teu momento. Quando sentires, nós marcamos novamente. Então, deixar a pessoa livre é muito importante, não é? E muito bem. Paula, com um coração cheio, eu agradeço a tua presença aqui no Vítor Convida de hoje e deixo o desafio para quando sentires que quiseres, para ires ter comigo e com a Vanessa, que estava aqui há pouco a escrever, para o Controvérsias Holísticas, para falarmos sobre, e alguns temas, é mesmo para criar controvérsia, a ideia é mesmo criar controvérsia no mundo holístico e é abordar mesmo esses temas que só falam, toda a gente fala de luz, mas não se fala do resto, que é preciso passar para chegar à luz.
basicamente. Mas pronto, querem logo saltar de graus e depois da raia, não é? Pronto, Dá então, mesmo. mais uma vez, de coração cheio, deixo aqui também o link que está agora aqui em rodapé, é o link de acesso à NAUC, se vocês quiserem ver, ler, saber sobre o livro da Paula também, fica aqui também o link para vocês irem ver. Para a semana, vamos ter uma convidada que já cá teve antes, que é a Filipa Nogueira, que nos vem falar a gratidão numa garrafa. Se estiverem curiosos, de hoje a 8, às 9h30 da noite, aqui no Vitor Convida. Próxima terça-feira temos controvérsias holísticas, que vamos falar sobre espiritualidade versus religião. E vamos ter um convidado especial também a participar. Por isso também fica o convite na próxima terça-feira, às 9 horas. E então, termino esta live hoje agradecendo a todos os participantes e, claro, agradecendo a ti, Paula, de coração cheio. Um beijo nesse coração e lembrem-se, acima de tudo, tratem de ser felizes que vocês merecem. Tratem de ser felizes, merecemos. Gratidão enorme, muita gratidão, Vítor, pelo teu convite, e foi realmente 1h30, quase 2 horas, de grande aventura, de grandes partilhas, e sejam amorosos uns com os outros. Gratidão.